tá muito perto. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou, como sempre acontece alguma coisa, o vídeo meio que apaga. Eu vou tentar explicar um dos princípios da educação financeira, né, que é o método 50-30-20. Que realmente é uma das coisas que mais pode facilitar e ajudar a pessoa a mudar de vida. O que consiste nesse método 50-30-20? Você vai pegar o seu salário, que no caso aqui eu estou tentando levar em consideração a família brasileira de classe, geralmente a classe D, que é uma das, que mais ou menos são 60 milhões de brasileiros, que tem de 2 a 3 pessoas em casa, e supondo ainda numa situação bem apertada, que exatamente ganha R$ 2.000 por mês, e que acontece que muitas pessoas não levam em consideração antes de fazer essa receita de bolo de educação financeira, né? Então o que significa, o que consiste isso? Consiste em 50% do salário para gastos essenciais, água, luz, internet, aluguel e alimentação. Que daria R$ 1.000, tá? Mais ou menos. Nossa, a caneta já tá falhando. Tudo pra ajudar. R$ 1.000. 30%. Tá errado isso aqui, né? Não essenciais. Eu vou ter que escrever menos que a caneta tá acabando. Ou desejos. O que significa? Lazer. Lazer. Vai acabar. Lazer, cursos para estudar, né, para capacitação, e dívidas. Academia também entra, mas vou colocar aqui. E por último, aqui dá 600. E por último, investir. R$ 400, mais ou menos. Tá. Qual que é o maior problema? Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Investir. CDB, CDI, é R$ 400. Qual que é o maior problema desse modelo? Vocês vão ver agora como que ele fica interessante quando eu ponho do nome aos burros, né? Vamos lá. Como é que eu vou... eu vou ter que apagar tudo de novo, vai. Aí beleza, chegou lá, o meu dinheiro cai na conta, como eu disse, é uma pessoa trabalhando, sem renda extra. Vamos lá. Eu ganhei, vai dar R$ 1.000, eu vou ter que pagar de conta. Luz e água e tem internet. Eu vou ser bem bonzinho ainda, em R$ 200. Mais a luz que tá. Mano! Gabriel! Acende, abre a janela lá pra mim. A luz queimou. Queimou? Ah, gente, vou falar o quê? Pode abrir. A luz, o problema é esse. A luz, ela é muito forte. Bom, gente, agora eu usava a luz porque ela era mais, né? Putz, tá muito forte. Nossa, não dá pra ver nada. Olha isso, não dá pra ver nada. Nossa. Tenta fechar uma cortina pra mim. Deixa eu ver. Nossa, mano. Ai, gente, bom. E assim? Calma aí. E assim, dá certo? Vamos ver como é que tá aqui. Bom, gente. É muito azar mesmo. Mas eu vou tentar mesmo assim.
Ai, gente, ó. Complicado, viu? Qualquer coisa eu vou tentar editar, colocar gráfico, tudo, porque realmente tá muito difícil. Até eu percebi que tá ruim pra ver. A luz fazia toda A diferença. internet caiu. O quê? Acho que a internet caiu. Ah, acabou a luz mesmo? Putz. Bom, então eu acabei de descobrir que a minha luz, a minha internet acabou, a minha luz acabou, né? Então eu vou ter que esperar um pouco, mas beleza. Resumindo então, eu não sei, eu tenho que ver bem como é que... Nossa, mano, dá uma raiva quando acontecem essas coisas. Então, ou seja, eu vou tentar explicar. Mas eu falei, a luz acabou, essa luz natural ela é muito ruim por causa do reflexo que ela dá na lousa. Mas... eu acho melhor eu fazer de novo. Não tem, é complicado, sabe? Seu pai, você desligou o que tá no forno? Pode desligar. Nossa, não dá pra ver nada, cara. Bom, gente, qualquer coisa eu corto no vídeo. Agora eu vi que tá dando pra ver. Agora eu vi que tá melhor pra ver. Bom, então vamos lá. Suponhamos que você ganhe R$2.000 por mês. Aí, beleza. Os lugares mais baratos de São Paulo que eu pesquisei, aí você vai pagar em média uns R$800 de aluguel. As pessoas, em média, gastam aí... uma família de 3 pessoas está gastando em média 40% do salário com comida, que é o maior problema. Vai dar R$800. Pronto. Nossa. Vamos resumir agora uma conta bem rápida aqui. Só nessa brincadeira já deu R$1.800. Como que eu conseguiria distribuir R$200 aqui? Vocês entenderam qual que é o maior problema desses modelos meio que pré-estabelecido que em família, essas coisas, ele fica muito mais difícil de aplicar na prática. Então, ou seja, eu já tô meio que... não sobrou quase nada. Mas suponhamos assim, ainda que eu tenha animal, um gato, um cachorro, não sei, eu vou gastar mais R$100 de ração. Me sobraram R$100. É possível ainda, se eu for uma pessoa com muita disciplina, tudo, é possível ainda investir esses R$100 aqui, ó. Numa situação hipotética, porque é muito difícil. Só que quem tem filho, tudo, sabe que isso é muito difícil. Muito difícil. Nessa situação, o que eu indicaria, caso esse seu orçamento fosse dessa maneira? Eu tentaria ou ganhar uma renda extra, mas depende também que eu falo. Quem trabalha muito sabe que nem sempre é possível quando você é mais velho ainda. Quando você é novo, você aguenta. Quando você é novo, você aguenta o tranco. Ter dois empregos, às vezes ainda estudar, eu não sei. Quando você é mais velho, você vai ver que você já não aguenta mais trabalhar tanto. Faz até mal para a saúde. Então, se você trabalha num emprego que é estressante, pesado, um exemplo, você é servente de pedreiro. Jamais você aguentaria outro emprego. Você chega em casa cansado. Você trabalha, por exemplo, de coletor de lixo. Você não tem mais, você não aguenta. Ou você, por exemplo, trabalha em algum lugar que tem carga e descarga manual, que movimenta muita carga. O desgaste é tão grande que você nem que você queira. Você chega em casa, você já quer dormir. Então não dá para você ter outro emprego. Então, mas nessa situação, eu procuraria um emprego que pague um pouquinho melhor, ou às vezes com vale alimentação, dependendo da empresa, pode pagar 400. Frentista é uma boa opção, porque mais ou menos o salário vai ser esse, você vai ter cesta básica e mais o vale alimentação. Eu vou inclusive falar de profissões, né? Quanto elas pagam em média para quem não tem estudo, né? Até ensino fundamental, e as melhores profissões para quem tem ensino médio e até quem é formado. Porque a gente tem que
entender que não é só guardar dinheiro, é eu tentar me capacitar melhor. Muita gente critica o mercado de trabalho porque não sabe como ele funciona direito e só critica, só xinga, só põe defeito. Eu conheço muitas pessoas que ficaram não rica, mas uma vida estabilizada. E inclusive tem já um consenso geral de quanto uma pessoa tem que ganhar para ela desfrutar de todas as necessidades básicas. No Brasil, se eu não me engano, para até 3 pessoas, esse salário tinha que ser de 6 mil reais. Aí depois eu vou fazer uma comparaçãozinha bonitinha com esse salário aqui e depois uma pessoa solteira ou duas rendas trabalhando para vocês verem a diferença. Como que é diferente? Eu venho de uma família de classe média. Média mesmo. Não tipo, hoje em dia a média que, se não me engano, colocaram na classe C. Eu diria que eu vinha da classe B. Que para quem não sabe é de 10 mil a mais ou menos 22 mil reais por mês. Eu venho dessa classe social. E o que eu posso falar? Nunca me faltou nada. Eu falo, eu não era rico, mas eu tive acesso à educação, a lazer. E realmente, cara, você vai ver que você não... Quando você atinge esse patamar, querer ser rico é uma coisa muito ambiciosa. Você não pensa muito nisso. Claro que não era eu que estava trabalhando na época, né? Era meu pai. Mas realmente, hoje eu falo que todos os tropeços que eu tive, a vida que meu pai deu, e ele tinha 3 filhos, aí eu fico imaginando, caramba, se eu ganhasse o que meu pai ganha com um filho, eu seria um Marajá hoje. Eu teria uma... É triste eu falar, mas é a verdade. Foi erros que eu tive, foi falta de planejamento, mas se eu tivesse o que meu pai ganha, e meu pai ainda, eu vou tentar até um dia meio que para planejar, porque o meu pai investia, o meu pai comprava terreno, meu pai comprava casa, meu pai sempre foi uma pessoa muito inteligente com dinheiro. Então, vamos lá, voltando aqui ao senhor normal que vive apertado. Não é culpa dele, entendeu? Não é culpa dele a educação financeira, a mente limitante dele, que é uma coisa que limita muitas pessoas. A falta de organização na hora que vai casar, que já casa, engravida e casa. A falta de não querer construir um patrimônio, ou ter uma vida estável antes de casar, e depois aí ficar procurando sarna para se coçar no YouTube aí, para poder ganhar dinheiro e consegue, porque muitas... E uma coisa que eu aprendi é que todas as pessoas que procuram vídeos, certos assuntos da internet, é porque elas meio que estão numa situação parecida. Muitas mulheres ajudam outras mulheres porque a maioria delas não tem marido, são mães solteiras e já estão no segundo, terceiro casamento, tem 3, 4 filhos e através da internet elas vão achar pessoas que têm situação parecida. Eu percebi uma coisa, se você quer mudar de vida, você tem que sempre procurar pessoas que estão melhores do que você. Andar com pessoas que estão melhores do que você. A sua mentalidade de mudar. Se você não perceber isso, você sempre vai ter uma mentalidade de pobre, se você andar com pobre. Não é uma crítica, digamos assim, mas mais um conselho, porque aconteceu isso comigo, muito. Então, beleza, sobrou 100 reais. Eu daria até para investir esses 100 reais aqui, mas como eu falei, poxa, mas aí eu tenho filho, tudo, como que vai ser? E se acabar alguma coisa? E a comida, que é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente, que é uma coisa que gasta muito, que talvez, que economizar com comida para quem tem família é uma coisa complicada. Mas que seja, eu não ia ter, ou eu poderia, por exemplo, usar um pouquinho desse dinheiro para lazer, comer uma pizza uma vez por mês, um lanche, e ainda sobrar um pouquinho, que é melhor do que nada, e investir em qualquer porcaria. Mas não ia mudar minha vida, simplesmente eu ia ter lá um dinheiro lá. Vou dar um exemplo bem básico, assim, eu invisto 100 reais na poupança hoje. A poupança aí está mais ou menos 7% ao ano. Eu invisto 100 reais, vai dar mais ou menos aí 1.200, com mais os jurinhos da poupança aí. Eu vou ter uns 1.300 e pouquinho. 100 reais por ano. Melhor do que nada, concorda? Realmente é melhor que nada. Mas tem outras opções melhores, CDB, CDI, Tesouro Direto. Nas melhores opções que você encontra hoje em dia aí, que eu vou explicar bem mais pra frente, que vai estar pagando, eles pagam o CDI hoje é 15%, a taxa Selic do Brasil hoje está em 15%, e tem certos, os melhores investimentos mais ou menos a 120% do CDI dá 18% ao ano. Se eu for, que seja 20%, eu vou jogar isso aqui, no final do ano eu teria quase 1.460, 1.470 reais. É muito mais interessante que a poupança.
Como eu tô falando, isso a grosso modo realmente é bem mais interessante, por mais que pareça pouco, mas você viu que já fez diferença. Mas isso é um sacrifício que talvez quem é um pai de família não vai querer ter. Sabe? Aí tem aquela coisa ainda da reserva de emergência que eu vou ensinar também. Mas, ou seja, esse modelo aqui que eu falei pra vocês, pra quem hoje em dia não consegue nem comer, que vai dar aquela famosa corrida dos ratos, né? Que você ganha o dinheiro, gasta o dinheiro, depois você tem que ganhar o dinheiro de novo pra gastar o dinheiro, nunca sobra nada. Como eu falei, de novo, depende das variáveis, quantos filhos, se você tem bicho, se você não tem. Agora vamos lá, isso aqui eu tô falando que é uma família normal que ganha pouco. Vamos mudar o cenário agora, vamos esquentar aqui. Pra vocês verem como as coisas ficam. É fácil alguém falar quem não tá passando pela mesma situação. Agora eu ganho R$2.000, mas eu sou solteiro. Aí vamos lá, eu ganho R$2.000. Agora aqui eu já consigo aplicar quase que com folga. 50% aí, que eu já disse, vai dar R$1.000, água, luz, blá, 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 blá. Uma pessoa solteira hoje consegue passar aí com 200, R$300 com comida. Eu acredito que consegue. Aí vamos lá, eu vou gastar aí com água, luz, internet, 200 conto de novo, vai. Aí eu vou, aluguel, uns R$800. Dependendo em São Paulo, nos lugares, né, um kitnet aí. E comer, 400 conto. Isso eu tô falando, né, a grosso modo assim. Aí a gente faz uma continha básica aí, R$1.400. Beleza. Ainda não é ideal, mas já muda tudo. Eu não consegui fazer esse modelo aqui, mas eu sou solteiro. Qual que seria o que muitas pessoas hoje elas ensinam? Quase sempre a gastar. Eu realmente, se fosse eu, aqui desses 30%, né, que já não daria mais. Que daí já foram 70% já foram 70% do meu salário. Beleza. Aí eu posso distribuir aqui. Lazer, cara, eu tô solteiro. Eu investiria, eu não tô endividado, tal, eu investiria em algum curso. Aí me sobrou quanto? Me sobrou R$600. Tem muitos cursos aí profissionalizantes, tem curso gratuito no Senai. Eu não investiria em curso de inglês porque é mais fácil você aprender em casa do que aprender pagando, porque é caro e demora muito. Mas, ou seja, eu faria com uns 200, R$300 aí, eu procuraria fazer um curso. Eu não nessa, não, porque as pessoas pensam assim, investe tudo. Ou ainda, dependendo aí, eu procuraria uma faculdade, mesmo que seja EAD, até uns R$400, será? Eu preferia. Aí, realmente, mas eu investiria pelo menos uns R$200 que sobra, aí sim eu investiria. Como eu sou solteiro, ainda não tenho muito, digamos assim, muito perrengue, eu pegaria e diversificaria um pouco o meu dinheiro. Que eu investiria em uma coisa segura, que é o CDB, o CDI, e depois em ação e criptomoeda, que é coisa volátil e é renda variável, né? E cripto, que também eu vou explicar mais ou menos depois, que pode mudar a sua vida, mas você pode perder tudo, quase tudo que você investir também, porque é uma coisa que você tem uma ideia, eu já ganhei algum dinheiro com criptomoediação, eu já cheguei a catar criptomoeda que ela subiu 79% em um dia, depois no outro dia ela despencou. Eu tinha, um exemplo, eu investi 2.000, ela subiu 2 dias seguidos, eu ganhei mais de 2.000, quase R$3.000. Depois ela caiu. Os 2.000 que eu investi, eu não perdi tudo. Mas eu fiquei com 1.300, 1.400 para você ver. E eu tinha ganhado 2.000, hein, para vocês verem. Então eu faria exatamente isso caso eu fosse solteiro. Aí você vê a diferença. Ou sei lá, já que eu não quero investir, eu guardaria quase tudo, eu investiria. R$600 para investir é muita coisa. A grosso modo, se eu colocasse aqui, que nem que as pessoas sabem, como que eu juntei 10.000 em um ano? É assim, sendo solteiro. É para esse público que uma pessoa assim faz uma coisa dela. Agora, vamos colocar outro cenário que já aí as coisas já... A gente já vai começar a entrar um pouco assim numa padronização. Eu e minha mulher trabalhamos, eu tenho um filho, pronto. Eu e minha mulher trabalhamos, eu tenho um filho. A renda mais ou menos aí hoje de qualquer pessoa que trabalha sem ter estudo, sem ter...
É um pouco mais, então um pouco mais que um salário mínimo. 4 mil reais. Nossa, aqui, pronto, a partir daqui esse modelo já fica muito bom. 4 mil reais. Meu Deus, agora o negócio tá... Realmente eu já tô... Aí eu posso respirar um pouco. Concorda? Porém, aí que mora o perigo é porque quanto mais você ganha, você na verdade não você começa a comprar luxo, começa a comprar status, começa a comprar bem-estar. Você não necessariamente começa a... Não vai mudar sua vida assim se você não prestar atenção nisso. Porque isso aconteceu comigo já também. Você está ganhando uma coisa, de repente você começa a ganhar o dobro, o triplo. Se você não adequa o seu padrão de vida, você vai sempre ir um passo à frente do que você pode. Então agora eu estou ganhando 4 mil reais. Nossa, a minha mulher e eu estão trabalhando. Mudou tudo, mudou tudo. Eu posso sonhar com muitas coisas que antes eu não tinha poder de sonhar. Aí, vamos lá então. Eu e minha mulher que estamos ganhando lá, também tem que tomar cuidado porque um pode ser mandado embora. Então, aqui já começa a ficar interessante começar a querer formar a reserva de emergência. Por quê? Porque eu nunca sei o dia de amanhã. E eu já estou estendendo muito, como sempre. Não voltou ainda, né? Então, esse que é o problema, gente. Eu estendo muito os vídeos estão ficando muito grandes. Então eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir cortar, como que eu vou conseguir cortar, porque eu ia ter que ver o vídeo todo. Ai, o celular ele tá muito bom. Mas tá. Eu vou tentar resumir então rapidinho. Eu tô ganhando 4 mil reais. Novamente a mesma situação. Aí agora aqui eu vou, vamos lá, 30% vai dar uns 50% aqui eu vou gastar, eu vou ter gastos aí. Eu posso regular nesses gastos, água, luz, blá blá blá. 30% com 1.200 com lazer e 20% R$800 com economia. Aqui as coisas já começam a ficar extremamente interessantes. Por exemplo, eu paguei lá água, luz, blá 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 blá, beleza. Eu posso tentar melhorar isso aqui realmente, porque quando a gente começa a ganhar mais, a gente vai gastar muito com comida. O que eu poderia colocar aqui? Aqui poderia entrar uma parcela de um carro. Poderia, dependendo aí, você dá uma entrada, tudo é uns R$700, R$800. Isso aqui pronto. Aí tem a mulher que gosta de salão de beleza, que não sei o que, qual que é o gasto semanal que eu poderia gastar aí? Sei lá, a cada 15 dias uns R$150. Vocês entenderam? Ainda não estourou o orçamento, é uns R$150. Sair uma vez por semana aí com a família, aí já complica, mas que seja, eu gasto aí mais a cada 15 dias uns R$150 com diversão. 300 com 800, 1.100, ainda assim dá para eu ter um padrão de vida, vocês repararam a diferença? Não tá tão sufocante, mas dá para ter um carrinho, tudo. Aí 800, eu posso não aderir a isso, que guardar R$800 por mês é muito. Mas não, aí sim. Mas qual que é o problema agora que eu vou explicar? Então, tá, outra coisa também. A quinta parcela, carnê, algum bem de consumo, telefone, TV, computador, entendeu? Você consegue manejar aqui. Mas a maioria das pessoas, ela vai esquecer disso aqui e vai só focar nesses dois aqui. Eu vou querer comprar tudo, às vezes me endividar porque eu estou comprando tudo e não penso em guardar nada. Guardar 20% não é impossível, mas é muito difícil. Mas com um salário desse aqui... Mas qual que é o problema também? Muitas das pessoas elas vão querer morar em um lugar mais caro. Vão procurar casas em bairros melhores, aí o salário aí vai para 1.200, 1.400, entendeu? Ou ainda já vão querer financiar, o que não é impossível. Vão pagar 1.000, dependendo, mas vale a pena porque o imóvel vai ser seu. Embora tenha pessoas que falam que não. Mas aí o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou tentar fazer é me esforçar para fazer uma reserva de emergência. Tem gente que fala de 6 a 10 salários para tentar manter o padrão de vida. Eu não vou colocar esses por 4 mil por causa que eu acho que é exagero. Mas numa situação muito ruim, para poder se segurar um pouquinho aí, uns 12 a 15 mil reais, já resolve. Você faz tudo possível para
num ano ter esse dinheiro e colocar em algum lugar que o dinheiro vai render, mas em algum lugar que você possa ter acesso rápido caso aconteça alguma coisa. Porque tem muitos lugares que você pode colocar o dinheiro, que às vezes você deposita numa sexta-feira, você quer retirar o dinheiro sexta-feira, mas é só no dia útil. Você já está lascado porque isso vai ser segunda. Ou às vezes 2 dias úteis, só terça-feira. Imagina se acontecer um acidente, eu não tenho cartão de crédito, não tenho nada, eu só tenho esse dinheiro guardado. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer se todo o dinheiro que eu estou guardado? Então, a poupança para essas coisas mais rápidas é melhor. Tem muitos cofrinhos também, tem contas bancárias que rendem muito bem também. Mas, ou seja, resumindo, aqui, nessa ocasião aqui, é muito bom começar a planejar minha reserva de emergência. Que dá. A partir daí, eu já começo a ficar sossegado, acontece alguma coisa. Eu já vivi muito assim. Mas o duro é você não, por exemplo, eu ficar desempregado e esperar a reserva de emergência acabar e depois eu procurar emprego. Não. Mas já aconteceu também de eu ter um bom dinheiro guardado e não arrumar emprego de absolutamente nada. Bom dinheiro guardado, eu tô falando em torno de 30, 40 mil reais, para vocês verem. E eu fui procurar emprego de qualquer coisa, Eu achei, nem eu e nem minha mulher procuramos, a gente estava procurando emprego, a gente achou. Eu queria ter reaproveitado o dinheiro, porque esse dinheiro tinha a ver com o que eu guardei, e mais do que uma parte do que eu vendi do maquinário do negócio que eu tinha. Eu não consegui emprego, para vocês terem uma ideia. Então, resumindo, a grosso modo, isso aqui já muda toda a história. Esse salário aqui, que nem muitas pessoas querem falar de, esse salário ou mais que as pessoas ganham. Muda tudo, entendeu? E a pessoa quer ensinar uma pessoa que não tem nem como comer direito a guardar dinheiro. Agora, a situação mais confortável, que falam que que quanto o brasileiro precisaria para ter uma vida confortável, tudo, sem exagero, é essa situação aqui, ó. É impossível? Não, não é. Tem muitas profissões de nível médio que pagam isso, depois de uma experiência, tudo. Aí o marido e a mulher têm 2 empregos razoáveis. A mulher trabalha numa empresa, que seja uma fábrica, subiu de cargo. O marido é um nível médio também, mas ele tem uma especialização. Ele, sei lá, ele pode ser mecânico, ele pode ser técnico em segurança do trabalho, pode ser técnico em usinagem, pode ser trabalha numa indústria... Ai, qual que é o nome? Metalúrgica, que paga muito bem. Pronto, 6 mil, pronto, e um filho. A partir daqui você já começa a ter um alívio. A partir daqui, o maior problema que eu disse é isso. Você ganha mais, você já não vai querer morar onde a maioria das pessoas está pobre. Você já vai querer um bairro... Eu não vou mais querer morar numa casa de 800 conto. Eu vou querer morar numa casa de 1.500. Aí que já começa a moral. Eu vou começar a ter olho gordo. Não vou querer aquele Celtinha, aquele carrinho de 20, 25 mil reais. Eu vou querer um carro aí que custa 50 mil reais. Aí eu vou estar pagando mais de 1.000 reais de parcela de carro. Aí o meu mercado vai aumentar muito também. Aí eu não vou mais gastar, vamos supor assim, 2 mil de mercado, eu vou gastar 3. Aí vocês começam a entender como que as pessoas elas começam a aumentar muito, é meio que exponencial, né? Não é linear. Quando a pessoa ganha mais, ela não quer tentar viver o mesmo padrão. Ela já quer subir muito acima no que ela vive. Então vocês conseguem entender que o maior problema é esse. A pessoa ela sempre tem que tentar viver um pouquinho abaixo, mas é aquilo que eu te falei. Se você é solteiro é uma vida, se você é um casal é uma vida, se você ganha mais é uma vida. Agora, se você é uma renda para 3, entenderam? O maior problema do brasileiro é esse. É uma renda para 3, para 5. Geralmente é o marido trabalhando, a mulher cuida dos filhos. E só vai começar a trabalhar depois que os filhos crescerem. Aluguel, para quem não paga aluguel, ainda é uma outra realidade. Eu tenho que dar graças a Deus que eu não pago aluguel, mas mesmo assim, pelo padrão de vida que eu tinha, minha vida foi uma bagunça. Bom, gente, então é isso aí. É o básico do básico. Espero que ajudem. Realmente, isso aqui está bem esmiuçado. Eu vou ver se eu consigo pôr gráfico. Eu vou tentar editar o vídeo para ele não ficar tão grande. Porque agora eu pus um editor no celular. E é isso aí, gente. Quem puder, por favor, deixa like, se inscreve no canal. Dá uma forcinha aí e brigadão.